Boa noite. Tarde de terror no Rio de Janeiro. Criminoso invade ônibus e faz 17 reféns em rodoviária. O homem abriu fogo dentro do ônibus. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. O bandido foi preso após 3 horas de negociação. E você vai ver também. Casas do presidente do União Brasil e da irmã dele são incendiadas em Pernambuco. Antônio Rueda e ex-presidente da sigla Luciano Bivar trocam acusações. Bivar pode ser expulso do partido. Inflação acelera em fevereiro, puxada pelo aumento nos preços de educação e alimentação. Reajuste anual das escolas e mudanças no clima influenciaram a alta. Em São Paulo, mortes em Operação Verão da Polícia Militar sobem para 43. Ônibus é incendiado. No Rio de Janeiro, PMs são investigados por cantar parabéns para miliciano preso em hospital. Bom, e o Rede TV News começa com o caso, a história do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro que deixou muita gente em pânico nessa tarde. Um homem fez 17 passageiros reféns. Eles partiriam do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas o criminoso entrou no veículo antes mesmo de sair da rodoviária e aí começou o terror e pânico que durou muitas horas nessa tarde. O repórter Tony Vendramini acompanha tudo ao vivo. Ainda bem que esse sequestro terminou, né? Pelo menos há pessoas feridas, mas os outros 17 reféns saíram bem, né? Saíram com vida, mas muito assustados. Tony, por favor, nos relate tudo que você presenciou nessa tarde de terça-feira aí no Rio. Oi, Amanda. Oi, Augusto. Boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham. Acho que a melhor descrição é essa. Foi realmente uma tarde de terror, mas também de muita aflição, de muita tensão, de muita expectativa para as pessoas que estavam aqui, do lado de fora da rodoviária do Rio. Porque muita gente veio acompanhar esse sequestro, torcendo para que ele chegasse ao final, curiosos, pessoas que estavam viajando, pessoas que estavam chegando ao Rio de Janeiro, que embarcariam hoje à tarde aqui na rodoviária do Rio e que não puderam embarcar porque a rodoviária foi interditada, foi fechada, isolada, precisou ser evacuada durante a tarde por conta desse caso. Mas foi realmente um sequestro que durou 3 horas e que no final da tarde, por volta das 6 horas, a Polícia Militar anunciou um desfecho, anunciou que o sequestrador havia aceitado se entregar. Mas quando isso aconteceu, as pessoas que acompanhavam aqui do lado de fora saudaram esse anúncio com palmas, ficaram realmente aliviadas, apesar de 2 pessoas ainda terem ficado feridas. No início da noite, o criminoso foi identificado. Ele é o Paulo Sérgio de Lima. Ele já tem anotação criminal. Foi preso em 2019 por roubo e progrediu para o regime semiaberto em 2022. Segundo a polícia, ele tentava fugir do Rio de Janeiro, ele embarcou nesse ônibus porque tentava fugir do Rio de Janeiro, depois de se desentender com membros da facção criminosa a qual ele pertence. Vamos ouvir. Esse preso pertencia à facção criminosa que atua na localidade da Rocinha, local onde ele morava. Ele participou de ações, efetivamente, de tentativa de invasão da região de Muzema e Jacarepaguá, né? Ele teve um desentendimento com os colegas dele de trabalho dessa facção criminosa a qual ele pertence e buscava fugir do Rio de Janeiro. Ele comprou a sua passagem aqui na rodoviária Novo Rio em dinheiro e embarcava no ônibus para fugir. O que aconteceu? Ao longo do processo de embarque dele, ele se sentiu incomodado, segundo ele, e achou que um dos passageiros que estava prestes a embarcar seriam policiais. E por isso ele efetuou o disparo que veio a vitimar a pessoa que sofreu 3 disparos de arma de fogo e foi socorrida ao hospital Souza Guiar. Bom, Amanda, Augusto, até para a gente atualizar o estado de saúde desses reféns, ainda há pouco os bombeiros e também a Polícia Militar disseram aqui na entrada da rodoviária do Rio que estão todos bem, estão todos lá dentro da rodoviária, estão sendo atendidos, amparados pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas nenhum deles está ferido. Então, houve realmente esses disparos, né? Esse criminoso fez esses disparos quando estava no ônibus e 2 pessoas acabaram feridas. O Bruno Lima da Costa
motorista de 34 anos que foi levado para o centro cirúrgico do Hospital Souza Aguiar. Ele está em estado grave, está sendo operado. O Bruno levou 3 tiros. Ele foi atingido no tórax e no abdômen. Uma segunda vítima também ficou ferida, mas essa mais leve. Foi atingida por estilhaços, foi atendida aqui mesmo no posto médico da rodoviária e depois encaminhada para uma unidade privada. Houve correria e desespero no momento, evidentemente, todo mundo muito apavorado, todo mundo com muito medo do que estava acontecendo. Ninguém entendeu muito bem se acontecia uma troca de tiros naquele momento, mas os passageiros correram aqui pelos corredores da rodoviária, pelos acessos da rodoviária, todo mundo muito assustado, e o batalhão de operações especiais da Polícia Militar foi acionado, veio para cá, fez o isolamento, evacuou a rodoviária, posicionou atiradores de elite, os snipers, por caso de uma necessidade, e no início da noite, depois de muita comunicação, depois de muita tentativa, depois de muita dificuldade, os policiais conseguiram abrir um canal de comunicação com o Paulo Sérgio e ele acabou aceitando se entregar, ele aceitou também libertar os reféns. Durante a tarde, enquanto a rodoviária estava evacuada, interditada, sem acesso, a rodoviária do Rio informou os passageiros que quem tivesse viagem marcada poderia procurar depois a rodoviária para remarcar. Nesse momento, tem muita gente na entrada da rodoviária esperando que o terminal reabra, mas, pelo menos por enquanto, não há ainda uma estimativa para que isso aconteça. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Tony. E essa não é a primeira vez que um ônibus é sequestrado no Rio de Janeiro. Outros casos tiveram grande repercussão. 12 de junho de 2000, uma segunda-feira. Eram 2h20 da tarde quando Sandro Barbosa do Nascimento, um sobrevivente da chacina da Candelária, tomou um ônibus da linha 174 que tinha acabado de sair da PUC-Rio. Um dos reféns era a professora Geisa Gonçalves. Ela deixou o veículo com uma arma apontada na cabeça ao lado do sequestrador. Geisa morreu depois de disparos realizados por um policial que tentou atirar contra o criminoso e atingiu a jovem. Sandro morreu momentos depois, asfixiado dentro do carro da polícia. 19 anos depois, um outro caso parecido. William Augusto da Silva manteve 39 reféns por 3 horas e meia em um ônibus na ponte Rio-Niterói. O sequestro foi anunciado por volta das 5h30 da manhã. Depois de muita negociação, 6 pessoas foram libertadas. O sequestro acabou por volta das 9 horas da manhã, quando o criminoso foi morto com um tiro na cabeça por um atirador de elite da Polícia Militar após sair do ônibus. O caso ficou marcado pela comemoração da morte do suspeito pelo governador do estado na época, Wilson Witzel. A ação foi muito criticada na ocasião, obrigando Witzel a pedir desculpas para a família do criminoso. Subiu para 43 o número de mortes na Operação Verão da Baixada Santista. Um ônibus foi incendiado por 3 bandidos. 2 suspeitos morreram após uma intensa troca de tiros com policiais numa área de palafitas em São Vicente. Segundo a polícia, os 2 estavam armados dentro da água e atiraram nos agentes. Eles foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Ambos já cumpriram pena por tráfico de drogas. Um terceiro bandido conseguiu fugir. A polícia encontrou uma pistola e uma sacola com mais de 1.000 porções de entorpecentes. Também em São Vicente, outro criminoso foi baleado e morto num apartamento. A polícia recebeu uma denúncia de que o local seria de um integrante de uma facção criminosa. O suspeito resistiu à prisão e apontou uma arma para os policiais que revidaram. Um ônibus foi incendiado por criminosos em Santos. Imagens mostram a altura das chamas e 3 criminosos entraram no coletivo, obrigaram os passageiros a descerem e atearam fogo no veículo. O corpo de bombeiros foi chamado, ninguém ficou ferido e os bandidos fugiram. Desde o início da operação, 891 criminosos foram presos, incluindo 344 procurados pela Justiça e mais de 600 quilos de drogas apreendidos. Além disso, 90 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito, foram recolhidas. O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, foi exonerado do cargo. Ele deixa a função temporariamente para reassumir as atividades de deputado federal pelo PL de São Paulo. Com isso, Derrite poderá participar da discussão do projeto de lei que prevê a extinção da saidinha temporária de presos. Ele foi relator do texto em 2022.
Após a votação do projeto, Derrite retornará ao cargo de secretário da Segurança de São Paulo. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves responderá pela secretaria durante esse período. 3 pessoas foram presas no Rio de Janeiro suspeitas de comandar um esquema de tráfico de animais silvestres. O chefe da quadrilha era um bombeiro. Fabiano Gouveia Monteiro foi preso em casa em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os animais eram vendidos por até R$120 mil. Pelo menos 120 macacos prego, alguns ameaçados de extinção, foram traficados pela quadrilha em um ano. Com a prática, os responsáveis podem ter arrecadado mais de R$14 milhões. Ele era o responsável por manter contato com os caçadores ilegais, tá? Que através de armadilhas e práticas cruéis, os animais eram capturados, eram repassados para ele, e ele que mantinha os animais sob condições de maus tratos. A quadrilha contava com servidores do Instituto Estadual do Ambiente e do Comando de Policiamento Ambiental, além de 2 médicos veterinários e uma universitária. Os investigados vão responder por organização criminosa, receptação qualificada, crime ambiental e falsificação de documentos. No Rio de Janeiro, 2 policiais militares foram gravados participando do aniversário de um miliciano preso. Com direito a bolo e refrigerante, os 2 sargentos da PM puxam os parabéns. No quarto, outros pacientes participam da festa. E um dos PMs brinca com o aniversariante, que está com uma das mãos algemada e a outra enfaixada. A comemoração foi pelo aniversário de Jean Arruda, que está internado sob custódia no Hospital Pedro II, em Campo Grande, na Zona Oeste, desde a quinta-feira passada. Ele foi baleado durante uma operação da polícia para prender milicianos. O vídeo com a comemoração improvisada viralizou nas redes sociais. A polícia já identificou os 2 sargentos que aparecem na gravação. Eles foram afastados e agora serão submetidos pela Corregedoria a um procedimento administrativo militar. A pena pode ser a exclusão dos quadros da PM. Na operação da última quinta-feira, agentes da Polícia Civil conseguiram interceptar milicianos na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande. Os 16 criminosos estavam em 4 carros roubados. Houve confronto. O tiroteio assustou os motoristas. 15 milicianos foram presos. 6 deles ficaram feridos. Alguns usavam coletes da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Com a quadrilha, os agentes encontraram 12 fuzis. Na operação, também foram apreendidos uma pistola com o brasão da Polícia de Miami, granadas, munições, coletes à prova de balas, celulares e 5 veículos clonados. A investigação aponta que o grupo fazia parte da quadrilha de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da milícia da Zona Oeste, que se entregou em dezembro do ano passado. Desde então, a região enfrenta uma explosão de violência desencadeada por grupos rivais, que se enfrentam para definir quem vai assumir o lugar do criminoso. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, subiu 0,83% em fevereiro. As altas nos setores de alimentação e educação foram as que mais pesaram. Paula trocou a escola particular da filha por causa do reajuste de 12% na mensalidade nesse começo de ano. Eu assustei muito. Eu realmente achei que os juros desse ano, de 2023 para 2024, foram exorbitantes. Ela já previa um aumento porque a filha passou do ensino fundamental para o médio, mas o novo valor foi muito acima do esperado. Quem trabalha não tem um aumento de 15% do salário, de 12% do salário em janeiro, né? A gente não tem essa perspectiva. Então, para acabar no meu orçamento, é uma escola que me dê mais possibilidades e uma escola que me dê mais flexibilidade. Em fevereiro, o reajuste médio na educação em todo o país foi de 4,88% e teve o maior impacto na inflação. No total, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,83% no mês passado. Resultado acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,78%. Boa parte do que aconteceu tem relação com aspectos sazonais, é um choque do lado da oferta associado ao início do ano, que é algo normal, tradicional, que acontece em todos os anos. A alimentação também pesou na inflação oficial do país. A alta em fevereiro foi de 1,12%, reflexo principalmente do calor e das fortes chuvas do começo do ano. O clima afeta diretamente a produção dos alimentos mais sensíveis. Antigamente o quilo da batata era 3, 4, agora está 10, 11. Eu gosto muito de abacaxi, melão,
de maracujá e está tudo caro. Pelos números do IPCA, a cebola subiu mais de 7%, a batata inglesa 6,8% e as frutas quase 4%. O leite e o arroz também ficaram mais caros. Tudo é demanda do tempo, do transporte e da pouca produção. Isso carrega tudo no preço e chega aqui na mesa do consumidor. No grupo de transportes, a alta foi puxada pelos reajustes dos combustíveis. A gasolina contribuiu com 0,14 ponto percentual no IPCA. No setor de comunicação, o impacto dos aumentos nas tarifas de TV por assinatura, telefonia e internet foi bem menor. Em 12 meses, a inflação acumulada soma 4,5%. Como é que o consumidor reage a esse tipo de situação? Não tem muito o que reagir. Por exemplo, no caso de alimentos, a restrição é menor, dado que existem produtos substitutos, e os consumidores estão acostumados a buscar substituição. E os efeitos climáticos do El Niño também devem ser sentidos na safra de soja. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a colheita da safra 2023-2024 deve ser cerca de 5% menor do que o período anterior, com uma estimativa de 147 milhões de toneladas. A Conab informou que isto acontece devido às variações climáticas, como ondas de calor e má distribuição das chuvas. Com isso, o preço do grão deve ficar mais caro este ano. Em meio a dificuldades financeiras, muitos empresários têm solicitado a recuperação judicial no Brasil. No ano passado, os pedidos cresceram quase 70% na comparação com 2022. Wagner tem uma empresa de segurança há 38 anos. Chegou a ter 30 mil funcionários. Em 2018, em crise financeira, entrou com um pedido de recuperação judicial, um mecanismo para evitar a falência. 6 anos depois, o empresário ainda luta pela saúde financeira do negócio, que conta hoje com 3 mil colaboradores. Dentro de uma recuperação judicial, existem custos elevadíssimos. Custos com o departamento jurídico, bloqueios de todos os seus bens. Então você fica muito vulnerável a essas coisas. E você perde, com certeza, muitas vezes, a oportunidade da sua reestruturação, por diversas questões. Uma delas, por exemplo, é o crédito. Você perde 100% do seu crédito. O recurso é indicado para quem vivencia um agravamento financeiro com acúmulo de dívidas e falta de condições de pagamento. Ou os credores vão pedir falência, vão entrar na justiça com um processo de pedido de falência contra essa empresa, ou ela toma a iniciativa e bate na porta da justiça para pedir uma recuperação judicial. A empresa do Wagner é uma das mais de 1.400 organizações que solicitaram recuperação judicial no país em 2023. O número representa uma alta de quase 70% em comparação com o ano anterior. De acordo com o Serasa Experian, esse é o 4º maior índice já registrado desde o início da série histórica em 2005. O setor de serviços foi o mais afetado, seguido do comércio e da indústria. Especialistas afirmam que, sem acordos com credores e funcionários, o processo pode ser prejudicado. O fornecedor é nada mais do que um outro empresário que depende, obviamente, desse dinheiro para a sua atuação empresarial. Os débitos trabalhistas que essa empresa possui, de certa forma, desestimula o trabalhador a continuar as suas funções dentro da empresa. E aí pode ter assim, uma certa dificuldade na retomada da empresa. A solicitação de recuperação judicial deve ser feita à Justiça com documentos que comprovem a necessidade de apoio. O juiz vai analisar se preenche previamente, sumariamente, os requisitos e se toda a documentação está de acordo e vai deferir o processamento da recuperação judicial. Inicia-se o que a gente chama de stay period, um prazo de 180 dias, onde todas as dívidas e os processos judiciais contra a empresa ficarão suspensos. Passado e esgotada essa primeira fase, será nomeado um síndico, que vai ser o fiscal, digamos assim, do juiz, e irá ser marcada uma Assembleia Geral de Credores, aonde será apresentado um plano de recuperação judicial. Aprovado o plano de recuperação judicial, vida normal, vida que segue. Apesar da falta de acesso a linhas de crédito, a recuperação é uma saída, principalmente para empresas que possuem credibilidade no mercado. Não temos uma linha de crédito, mas temos sim pessoas que
com credibilidade num processo de recuperação judicial vão conseguir ter acesso a algumas linhas de crédito em FDICs ou até em bancos de primeira linha. Eu tive muita credibilidade pessoal junto a alguns amigos, né? Alguns amigos que se colocaram à disposição para colocar dinheiro para que a gente desse, para que nós dessemos uma continuidade. Durante um evento voltado para mulheres, o BNDES assinou uma portaria para enfrentar o assédio e a discriminação no ambiente de trabalho. O evento Mulheres em Ação contou com a presença do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e da secretária executiva da Controladoria Geral da União, Vânia Vieira. Na cerimônia foi debatida a igualdade de gênero e a participação das mulheres no desenvolvimento e transformação do país. O encontro também homenageou a economista Maria da Conceição Tavares. Nascida em Portugal, ela foi analista matemática do BNDES na década de 50 e participou ativamente do desenvolvimento econômico do Brasil. Ela era uma guerreira, mas com um espírito humanista e universalista. Ela sempre teve essa dimensão da política internacional, do que acontecia em outros territórios, em outros países, como um momento muito importante da sua reflexão e das suas contribuições ao pensamento econômico do Brasil. Durante o evento, Aloísio Mercadante assinou um ato para implementar no banco a política de enfrentamento ao assédio e à discriminação, promovendo ações de conscientização e divulgando canais de denúncia. Foi a primeira instituição de fomento no Brasil a celebrar um acordo de cooperação com a CGU, se comprometendo a implementar boas práticas de integridade e a exigir das suas empresas tomadoras de crédito que observem essas práticas de integridade, para que se junte a nós e venha também encarar a integridade dessa forma mais ampla. O governo deve fazer um rodízio nos conselhos das empresas estatais. A medida, anunciada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, veio depois da perda de 55 bilhões de reais em valor de mercado desde a última sexta-feira da Petrobras. As ações caíram após a estatal decidir não pagar dividendos extraordinários aos acionistas. Quem tem toda essa história na ponta da língua é a Maria Ferreira. Oi, Maria, boa noite. Explica direitinho para a gente o que isso significa. Por que dessa alternância, desse rodízio nos conselhos? Oi, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, essa mudança no conselho das estatais tem o objetivo de oxigenar, segundo ele, os conselhos administrativos dessas empresas, mas ainda não se sabe quais estatais vão passar por essas mudanças. Essa declaração do ministro Rui Costa veio um dia depois de o presidente Lula decidir que o Ministério da Fazenda vai ocupar uma das 6 cadeiras a que o governo federal tem direito na Petrobras, justamente porque é o acionista principal da empresa. E a Fazenda deve indicar o nome de Rafael Dubé, que é o atual secretário executivo adjunto da pasta, deve indicar para essa vaga. Ontem, em uma reunião do presidente Lula com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, os diretores da estatal e também ministros, eles trataram sobre essa polêmica causada por essa decisão da Petrobras de não distribuir os dividendos extraordinários aos acionistas. Os dividendos extraordinários que são essa parcela maior dos lucros da empresa. Com isso, a estatal, a Petrobras, perdeu na semana passada 55 bilhões de reais em valor de mercado. O ministro Rui Costa disse que a petroleira está cumprindo as regras de distribuição de dividendos. Vamos ouvir ele. Você, um ano antes, define o plano de investimento, define uma regra para pagamento de dividendos e tem que cumprir. Tudo isso foi feito. Os dividendos podem ser usados em investimentos ou não? Cabe à governança da Petrobras decidir. Tudo está sendo feito conforme a lei das SAs e a regra de governança da Petrobras. Esse rodízio também nós vamos fazer em outros lugares. É rodízio de pessoas de um conselho para outro. Até para oxigenar os conselhos das estatais, a gente vai fazer com algumas pessoas esse rodízio.
Um incêndio que atingiu as casas do atual presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e da irmã dele em uma praia de Pernambuco, gerou uma troca de acusações entre integrantes do partido. A defesa de Rueda fala em um possível envolvimento do ex-líder da legenda, Luciano Bivar. Incêndios em 2 casas neste condomínio de luxo na praia de Toquinho, no litoral sul de Pernambuco, desencadearam uma troca de acusações entre integrantes do União Brasil. Uma das casas é de Antônio Rueda, atual presidente do partido. A casa vizinha, também incendiada, é da irmã do parlamentar, Maria Emília Rueda, que é tesoureira da sigla. Não havia ninguém nos imóveis no momento que o fogo começou. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros vieram atender a ocorrência, mas quando chegaram, o fogo já tinha sido controlado por funcionários do condomínio. Uma perícia foi feita para tentar esclarecer o que provocou o incêndio. O União Brasil era comandado por Bivar e recentemente houve uma eleição e Rueda, ex-aliado de Luciano Bivar, ficou com a presidência e o partido entrou em crise. O novo presidente chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Bivar por uma ameaça que estaria registrada em um vídeo que está sob sigilo. No dia 28 de fevereiro, um dia antes da convenção, nós demos notícia desse fato à Polícia Civil do Distrito Federal. Nós comunicamos a existência dessa ameaça à Polícia Civil, que prontamente, então, instaurou um procedimento. No dia da convenção, no dia 29 de fevereiro, essas ameaças prosseguem. Naquele momento, o próprio deputado Luciano Bivar reafirma essa ameaça, uma ameaça contra a vida de Antônio Rueda. Ele disse ali que gastaria o que fosse preciso, mas acabaria com a vida de Antônio Rueda. Bivar nega as acusações. Diz que elas são fruto do descontentamento de Rueda por denúncias contra a legenda e que as ameaças se restringiam ao campo político. E repudio qualquer ilação que tenha com relação a esses últimos acontecimentos, tá certo? Isso é fruto de uma represália em função de denúncias que estamos apresentando hoje ao Conselho de Ética do partido. Então eu sei que ele ameaçou minha família e tá certo, em represália também eu ameacei também. Eu disse, olha, eu vou acabar com sua raça política. Sobre o incêndio, defendeu que o episódio seja apurado. O que eu tenho conhecimento é que eram 2 casas antigas que estavam com estruturas físicas comprometidas e eu acho que caberia investigar se tem até seguro sobre esses danos. E se houve um incêndio, que eu não vi até então. Antes dessa entrevista, quando questionado sobre o caso, Bivar também fez acusações contra a mulher do atual presidente do partido. São ilações, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre, tá certo? Então essas coisas também são acusações. Pelas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que o incêndio na casa de Antônio Rueda foi um atentado contra o partido, um crime político, e que Luciano Bivar agiu como um desqualificado ao fazer ameaças à família e ao novo presidente do partido. Disse ainda que o partido vai pedir a cassação do mandato de Luciano Bivar. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando e mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos. Quero dizer com todas as palavras, ainda não se pode afirmar categoricamente a autoria desses fatos ao deputado Bivar, mas não se pode cegar os indícios que indicam a possibilidade da sua autoria. Bom, após essa troca de acusações entre Antônio Rueda, que é o novo presidente da União Brasil, e do antigo Luciano Bivar, parlamentares do União Brasil acreditam que o presidente, o Bivar, pode ser expulso, deve ser expulso do partido. O repórter Igor Damasceno está ao vivo de Brasília, tem mais informações, até porque teve reunião da bancada dos deputados essa tarde, não sei se já acabou, Igor, mas certamente foi o principal assunto discutido e que triste capítulo da história política brasileira, quer dizer, parece uma briga de gangster, né?
Inclusive, um triste capítulo para a história do União Brasil, que é tão recente depois da fusão de partidos, né, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Os parlamentares do União Brasil continuam reunidos ali atrás, na Câmara dos Deputados. Essa reunião de bancada já estava agendada, já era prevista antes de toda essa confusão. Mas eu conversei com alguns parlamentares do partido e eles me disseram que essa briga entre Luciano Bivar e o novo presidente do partido, Antônio de Rueda, se tornou o principal assunto sobre a mesa. Esses parlamentares classificaram como graves as acusações feitas por Luciano Bivar. Como a gente acompanhou aí na reportagem, o antigo presidente do União Brasil acusou a esposa do novo presidente de furtar um dinheiro que estava dentro do cofre que está na casa dele. O Luciano Bivar também disse que Antônio de Rueda fez graves ameaças à família dele. E por conta dessas acusações sem provas por parte de Luciano Bivar, esses parlamentares passaram a apoiar a expulsão dele do partido, do União Brasil, e acreditam que Bivar seja cassado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Inclusive, o deputado federal Paulderney Avelino, que é do União Brasil do Amazonas, ele protocolou uma representação contra Bivar na Comissão Executiva do União Brasil. Inclusive, essa representação está sendo discutida lá nessa reunião de bancada dentro do União Brasil. Não custa lembrar, a legenda faz parte da base aliada, tem 3 ministérios no governo Lula e é a terceira maior bancada dentro da Câmara dos Deputados. Voltamos ao estúdio. Perfeito, obrigado, Igor. Mauro Cid prestou depoimento à Polícia Federal por mais de 7 horas e só foi liberado na madrugada de hoje. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro reafirmou à PF que o ex-presidente foi alertado de que não havia a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas, mas que, mesmo assim, Bolsonaro insistiu em desacreditar o sistema eleitoral. O 7º depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal foi para responder questionamentos de todos os inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A fraude no cartão de vacinas, a incorporação indevida de joias ao patrimônio pessoal e a trama de golpe de Estado. O depoimento de Mauro Cid durou cerca de 7 horas. O ex-ajudante de ordens fechou um acordo de delação premiada. Por isso, deve esclarecer dúvidas dos agentes sempre que for preciso. Ele também não pode mentir ou omitir informações, senão perde os benefícios obtidos no acordo. Mauro Cid confirmou que o ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, não concordou com o plano de golpe de Estado. Segundo o jornal O Globo, o ex-ajudante de ordens teria dito que Freire Gomes ficou preocupado com o assunto e que pedia informações sobre quem estaria incentivando Jair Bolsonaro a dar prosseguimento no esquema. Cid teria justificado que era esse o motivo dos agentes flagrarem uma conversa entre os dois no celular do ex-ajudante de ordens. Na mensagem, Cid disse que Bolsonaro estava sendo pressionado para tomar medidas duras contra a vitória de Lula. Cid também reafirmou aos investigadores que Bolsonaro e aliados políticos tinham sido alertados que não havia possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas e que o sistema eleitoral era seguro. Mesmo assim, ainda de acordo com Mauro Cid, o grupo seguiu com as narrativas, porque desacreditar as urnas eletrônicas era a única forma de conseguir apoio para a decretação de um estado de sítio no país e impedir que o presidente Lula assumisse o poder. O inquérito apura se, ao não conseguirem impedir a posse de Lula, políticos e militares ligados a Bolsonaro teriam incitado eleitores extremistas a invadirem os prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. A suspeita é que os atos golpistas tenham sido a última cartada de uma eventual tentativa de golpe. Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Kennedy, parece que essa investigação se encaminha aí para um final, com mais esse depoimento do Mauro Cid, fazendo esclarecimentos, preenchendo eventuais lacunas. Qual a utilidade para a polícia desse novo depoimento em que Mauro Cid já assinou um acordo de delação premiada, portanto, tem obrigação de dizer a verdade? Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para o Augusto e boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, a Polícia Federal avalia que amarrou bem as provas
contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só no caso da tentativa de golpe, mas também em outros episódios, como a gente viu na reportagem do Igor há pouco. Esse depoimento, a utilidade para a Polícia Federal é corroborar os depoimentos do Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército, foi comandante na época do Bolsonaro, e também do Carlos Batista Júnior, que comandou a Aeronáutica. A delação do Mauro Cid tem muito valor. Ele é um colaborador próximo do Bolsonaro, estava ali dentro do gabinete com ele. No entanto, quando vem outros 2 militares de alta patente e confirmam e dizem o que o Cid diz, as provas ficam mais fortes. Portanto, a Polícia Federal acha que já tem tudo amarrado para indiciar o Bolsonaro por crimes. O indiciamento no âmbito da Polícia Federal é apontar uma conduta. A Polícia Federal diz o seguinte: eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu tal crime. Esse inquérito ele vai para o Ministério Público, que oferecerá uma denúncia que será ou não aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Quem vai analisar a denúncia é o Alexandre de Moraes. Mas do jeito que a coisa caminhou, Amanda, está muito perto de uma conclusão esse inquérito e ao longo do ano a gente assistia a uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tempo para ele está se acabando desse ponto de vista. Ele está com dificuldade para se defender e está cada vez mais perto da prisão. O Kennedy, com relação a essa história do pagamento dos dividendos extras lá na Petrobras, né? Tem legitimidade a interferência do governo na estatal? Augusto, tem toda a legitimidade a interferência do governo, a fala do presidente Lula, por uma simples razão. A Petrobras ela é uma empresa de economia mista. Ela tem capital público, capital privado. Mas a maioria do capital votante é da União, é do Estado. A União tem 50,26% das ações da Petrobras. Quem compra uma ação da Petrobras sabe que, ao fazer esse investimento, conta com a presença do Estado naquela empresa. Ela não é simplesmente uma empresa privada, né? E mesmo numa empresa privada, muitas vezes, Augusto, a gente vê choques entre os acionistas que fazem a gestão e os acionistas que têm ações preferenciais e querem uma maior repartição de lucro. Portanto, o que acontece hoje é uma disputa por dinheiro. Durante o governo Bolsonaro, a Petrobras distribuiu, Augusto, 300 bilhões de reais em dividendos. Durante o governo Dilma, distribuiu 30. Agora, com uma nova política, o Lula acha que é importante a Petrobras reservar algum caixa para fazer investimentos nesse plano de transição energética. Você pode discutir se a qualidade da interferência, se a fala do Lula é correta ou não é correta, mas a legitimidade para um governo falar em nome da União, o Lula tem toda. Durante o governo Bolsonaro, ali houve uma farra para os investidores estrangeiros, 300 bilhões de distribuição de lucros. Agora, no governo Lula, tem uma fórmula média, não é uma volta ao passado como foi no governo Dilma. Isso é uma mentira. A gente viu a fórmula de reajuste dos combustíveis, é um meio termo. Portanto, legitimidade o governo tem toda, porque a União ela controla a maioria das ações com direito a voto, 50,26%. Augusto e Amanda. Obrigada, Kennedy. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral inaugurou um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia. O órgão vai ajudar na fiscalização das plataformas de redes sociais durante o período eleitoral. O objetivo do centro é promover uma cooperação entre a Justiça Eleitoral e instituições para combater a desinformação e o uso de deepfakes, que são falsificações feitas com a inteligência artificial, durante o período das eleições, e também tentar identificar discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos para garantir o cumprimento das regras eleitorais estabelecidas pelo tribunal. A sede vai ficar no TSE, que vai agilizar a troca de informações entre os órgãos, entidades e redes sociais para adotar ações preventivas e corretivas. Nós, o Tribunal Superior Eleitoral, já vínhamos nesse combate e agora nós estamos dando um salto a mais na eficiência nesse combate, principalmente a partir do momento em que as notícias fraudulentas, as fake news foram anabolizadas pelo mau uso da inteligência artificial. Outra função importante do centro é a realização de cursos, seminários e estudos sobre a justiça eleitoral, direitos digitais e a democracia. O Banco Central do Brasil foi eleito o melhor banco central do mundo pela revista Central Banking. A publicação destacou a autonomia do Banco Brasileiro em decidir os rumos econômicos do país
e afirmou que o banco cumpriu o mandato de forma exemplar, apesar das pressões externas. O Banco Central também é citado por melhorar a transparência e a comunicação da instituição, por ser líder mundial em pagamentos instantâneos, como na criação do Pix. A Receita Federal liberou hoje o download do programa para fazer a declaração do imposto de renda. Os contribuintes que são nível ouro e prata no portal do governo federal já podem preencher o documento, mas o envio só será liberado a partir de sexta-feira. A expectativa da Receita é receber cerca de 43 milhões de declarações. O prazo termina no dia 31 de maio. O Detran de São Paulo autorizou pessoas físicas a transferirem a documentação de veículos digitalmente pelo aplicativo do Poupa Tempo. Com a mudança, o que antes demorava de 3 a 10 dias úteis pode ser feito agora em cerca de 5 minutos. A medida vale para quem tem o CRLV digital e entrou em vigor hoje. Por enquanto, apenas automóveis fabricados depois de 2021, com a placa da Mercosul e com documentação digital do Estado, podem ter a transferência realizada no novo formato. O governo federal anunciou a construção de 100 institutos federais de educação, ciência e tecnologia até 2026. A Luciele tem 19 irmãos e teve uma infância humilde. Com pais e avós analfabetos, ela conta que aos 15 anos começou a sonhar com dias melhores para a comunidade rural onde nasceu, no interior de Pernambuco. E tudo começou a mudar quando entrou em uma escola de tempo integral. Agora, o espaço vai se transformar no Instituto Federal. Foi essa escola que me abriu as portas do mundo. Hoje sou professora de geografia, mestre em engenharia florestal, prefeita da minha cidade e tenho orgulho de dizer que muitos outros jovens terão a oportunidade, através do nosso IEF, de transformar as suas vidas e as suas cidades. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o governo anunciou a construção de 100 institutos federais de educação, ciência e tecnologia até o fim do mandato. A expectativa é gerar 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. O Nordeste é a região que vai ganhar mais institutos, 38. O Sudeste, 27. O Sul, 13. 12 vão ficar no Norte e 10 no Centro-Oeste. Vão ser quase 4 bilhões de reais em obras para construir novos campi e melhorar a infraestrutura daqueles já existentes. O investimento vem do Programa de Aceleração do Crescimento. Até 2026, a rede federal vai contar com 782 unidades, sendo 702 institutos federais. Eu lembro da festa do Pelé marcar 1000 gols. Por que a gente não pode marcar 1000 institutos técnicos nesse país? Porque é com base no investimento na educação que a gente pode ter a certeza que esse país vai chegar a ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de uma sociedade composta pela grande maioria de gente de classe média. É proibido no meu governo, é proibido falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro da educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. Pesquisa Datafolha aponta que o governo do presidente Lula é aprovado por 38% dos eleitores da cidade de São Paulo. Na última pesquisa similar realizada em agosto de 2023, Lula tinha a aprovação de 45% dos eleitores paulistanos. Segundo o levantamento, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é avaliado como ótimo ou bom por 38%. 28% consideram o atual governo regular e 34% o classificam como ruim ou péssimo. 1% não soube responder. O levantamento ouviu 1.090 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7 e 8 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o Instituto Fome Zero, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil em 2023. Além disso, outros 20 milhões de brasileiros deixaram de sofrer de insegurança alimentar moderada no ano passado. De acordo com o estudo,
Os números representam uma redução de 30% da insegurança alimentar total, que inclui situações graves e moderadas de fome no país. De acordo com José Graziano, diretor-geral do Instituto, o aumento do salário mínimo, os repasses do Bolsa Família e a queda da inflação contribuíram para o resultado. Vamos agora voltar ao Rio de Janeiro para falar com o repórter Tony Vendramini, que tem mais informações sobre o sequestro a um ônibus com passageiros na rodoviária Novo Rio, que teve um desfecho no início da noite já. Boa noite novamente para você, Tony. Como é que foi o atendimento a essas pessoas aí depois do ocorrido? Oi, Augusto, boa noite. Esse primeiro atendimento aconteceu aqui mesmo, na rodoviária do Rio. Durante toda a tarde, nós pudemos ver aqui uma grande movimentação de ambulâncias e foram elas que receberam esses reféns logo depois do desfecho do sequestro. Uma correção, Augusto, agora no início da noite a Polícia Militar emitiu uma nota corrigindo o número de reféns aqui nesse sequestro. Inicialmente a PM havia informado que eram 17 reféns, depois fez essa correção, na verdade eram 16 reféns. Além disso, também uma atualização, a rodoviária Novo Rio já reabriu e aos poucos vai retomando as operações. Enfim, esses reféns foram levados para uma delegacia aqui no centro do Rio de Janeiro, para onde também foi levado o Paulo Sérgio de Lima, o sequestrador. Havia uma grande preocupação aqui, porque entre os reféns havia pessoas de idade, muitos idosos, eles tiveram a pressão aferida, havia também mulheres com crianças de colo, então houve realmente uma grande preocupação com esses reféns antes que eles fossem encaminhados para a delegacia. Mas, felizmente, todos estão bem. O Corpo de Bombeiros informou, logo depois do desfecho do sequestro, que todos os reféns foram resgatados e passam bem. Vamos ouvir o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o Major Fábio Contreiras. Elas estão bem, todas foram avaliadas pelos nossos médicos, fizeram uma avaliação nas ambulâncias para verificar se tinha algum tipo de lesão, mas todas muito bem, graças a Deus. Vamos saber da previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha só, a onda de calor continua nos próximos dias e, por isso, o IMET emitiu um alerta de perigo laranja para algumas regiões onde esse calorão deve continuar nos próximos dias bem quente, viu? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. E olha, não dá para dispensar a possibilidade de chuva em algumas regiões, como deve acontecer em partes da região norte e também do nordeste. Já no sudeste, tempo quente, abafado e com máximas passando dos 30 graus, como a gente vê aqui no mapa. Em São Paulo, as temperaturas continuam subindo, viu? Máximas chegando aos 32 graus amanhã, 34 na quinta e 35 graus na sexta-feira. Olha, vai esquentar bastante, viu? Amanda, Augusto. Estou me preparando a semana inteira para esse calorão. Obrigada, Igor. Obrigado, Igor. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.